Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções dizem com este século. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos ao Teu nome graça e louvor, porque compreendemos que o Teu amor está além daquilo que nós podemos pensar, ó Deus, ou racionalizar. Senhor, em nome de Jesus eu peço que essa voz, Pai, a voz que falou com Moisés, a voz que falou com Abraão, a voz que falava com Davi, dando a ele direcionamento nas batalhas, a voz que falou, Senhor Deus, com tantos dos seus servos e deu a eles direção, seja a mesma voz que fale conosco. Ó Deus, não por mim, mas por causa do Teu povo, Senhor. Eu peço que o Senhor fale, e enquanto a Tua voz fala, ó Deus, nossas mentes e nossos corações estejam abertos para a transformação e a mudança que o Senhor deseja a nosso respeito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e assim nós te agradecemos para a Tua glória, e todos disseram, amém, Jesus, graças a Deus. Pode tomar teu assento, por gentileza, se assente. Quero lembrar vocês também que na terça-feira, todas as terças-feiras nós temos um culto de oração, culto abençoadíssimo, e quem gosta de orar, quem sente a necessidade de orar, puxa, eu tenho no meu coração a necessidade de estar orando pela igreja, pelo pastor, pela vida de outras pessoas, eu sinto esse desejo, esse culto é para você, você já deveria estar vindo aqui, porque culto de oração, irmãos, é importantíssimo para um momento de intercessão, é muito mais oração do que pregação, qualquer outra coisa, e há um momento de estudo breve, mas o foco é a oração, e eu convido vocês a todas as terças, 8 horas da noite estarem aqui. Irmãos, sábado que vem, no dia 15/6, nós vamos ter o nosso jantar, tá? Eu quero só dar ênfase aqui nesse aviso. Nós vamos ter o nosso jantar, o jantar country, na verdade é country, tá? Mas vamos falar country porque o pessoal está acostumado. Vamos ter o jantar country e temático. Se você quiser ir de bota, se quiser ir de bombacha, se você quiser ir de chapéu, quiser ir a cavalo, não tem problema nenhum, fique à vontade. Não sei se você vai conseguir chegar lá por esse meio de transporte, mas não há problema algum, fique à vontade. Mas se você quiser ir do jeito que você se veste sempre, não há nenhum problema. Mas nós vamos colocar um ambiente a caráter lá, é um ambiente decorado a caráter, para que tenhamos um momento diferenciado lá no dia 15 então, ok? Então nós vamos estar lá às 7:30 da noite, todos os casais estão convidados a estarem lá, eu vou levar 3 convidados eu vou conseguir levar, 3 casais convidados, e eu gostaria que você fosse, mas você levasse alguém. Convide alguém, ligue para alguém, manda uma mensagem, fala, rapaz, dia 12, dia dos namorados, presenteie a tua esposa com um momento, um jantar especial, maravilhoso, temático, e também uma palestra que nós vamos ter lá, que vai mexer com a turma, tá? Vai ser uma palestra top, irmãos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção com certeza, tá? Então convido todos vocês a estarem lá, e o valor é R$40 por pessoa, tá bom? R$40 por pessoa, certo? Que silêncio, irmãos. Sabe, o silêncio me incomoda. Quantos entenderam, digo amém. Muito bem, todos entenderam. Então os maridos estão aí, digam amém. Só os maridos, peraí. Só os maridos digam amém. Você que falou amém, você vai no jantar, não? Opa, diminuiu. Peraí, quem que não falou amém? Deixa eu ver. Então, você sabe, irmãos, que eu gosto de deixar as pessoas muito livres, eu não gosto de imposição, não gosto disso, eu acho que as pessoas, elas têm que fazer as coisas livremente e felizes. Qualquer pessoa que faz uma coisa por imposição, ela não faz feliz, ela faz por programação, mas não por felicidade, entendeu? Não por alegria ou por espontaneidade. Então eu espero que as pessoas façam espontaneamente. Por isso nós estendemos o convite e fazemos o comercial real para as pessoas realmente participarem. Deixa eu até fazer uma pergunta. Quem comeu o hambúrguer aí, estava gostoso ou não estava? Estava ou não? Sim ou não? Estava muito bom, irmãos. Estava muito bom. Então, que pena que acabou. Eu ia pegar mais um para comer depois que eu saísse aqui, mas é bom que a gente vai controlando, né? Mas enfim, estava muito bom, e o que a gente gosta de fazer é com excelência, irmãos, é com excelência. Mas a gente não impõe nada para as pessoas fazerem, porque a gente acredita que nós somos
livres em Cristo Jesus, e nós não servimos a Deus por imposição, nós servimos a Deus e fazemos as coisas porque nós queremos e porque nós estamos desejosos de fazê-lo, e não porque alguém mandou a gente fazer, tá? Essa é a parte importante do Evangelho, eu acredito que tem que ser o que nós temos na nossa compreensão. Muito bem, eu quero hoje falar a respeito, e o tema, ele já é bem sugestivo para nós conseguirmos entender a dimensão da palavra e o caminho pela qual eu gostaria de ir, o caminho que nós vamos trilhar até o final dessa mensagem, que não vai ser muito longa, mas vai ser bem objetiva. Mente transformada, vida nova ou nova vida. A nossa mente, ela é um elemento importantíssimo na nossa vida. Por que razão? A nossa mente é a sede de todos os nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos, tudo que nós raciocinamos acontece aqui dentro. E esses pensamentos, por sua vez, obviamente vão gerar, eles vão fazer com que se desencadeiem em você atitudes, decisões, reações. Os pensamentos que acontecem na mente, claro, eles são responsáveis por toda a resposta que você dá no teu mundo exterior. Então a maneira como você pensa é exatamente a maneira como você é. Não há nenhuma possibilidade de você não ser uma coisa, você ser uma coisa, melhor dizendo, fora daquilo que a tua mente está programado, está sendo no momento em que você pensa, no momento em que você está vivendo. Inclusive, muitas doenças psicossomáticas, que hoje é o momento em que se fala muito sobre isso, já há alguns anos se fala, mas eu entendo que nós estamos vivendo um momento que as pessoas andam com um teor de ansiedade muito alto, muitos problemas de depressão e muitos medicamentos psicotrópicos estão sendo prescrevidos para poder manter as pessoas dentro de um controle emocional ideal para uma relação social mais saudável. Outra hora eu falo mais sobre essa questão de psicotrópico, mas vamos pensar, irmãos, na seriedade do que é a tua mente. A nossa mente sendo a sede dos nossos pensamentos e das nossas reações, obviamente, pense comigo, se os teus pensamentos eles forem adequados, as tuas reações serão adequadas. Se os teus pensamentos forem inadequados, as suas reações serão à altura do que você está pensando. Eu comentei hoje pela manhã o seguinte: a mente, ela é tão interessante e ela é tão importante, diga-se de passagem, que quando eu percebi muito isso, quando eu atendi no Hospital Cajuru durante 1 ano. Eu atendi os pacientes terminais, eu atendia os pacientes com problemas de saúde mais não tão graves, mas todas as pessoas que a gente atende, ou a grande maioria deles, a melhora do paciente está altamente conectado com a maneira como ele enxerga a si mesmo e a enfermidade que ele está enfrentando. O resultado do tratamento clínico, ele está conectado completamente com a forma que a estrutura da mente desta pessoa está lidando com aquele momento. É por isso que hoje em dia, você vai perceber que o número de profissionais da área de saúde mental, os psicólogos, mais têm sido chamados para trabalhar no ambiente hospitalar, porque eles estão percebendo que eles não estão conseguindo dar conta disso. Eles não conseguem dar conta dessa estruturação psíquica que as pessoas precisam ressignificar para poder lidar com seus dilemas físicos, com as suas enfermidades. Isso me faz pensar, irmãos, uma coisa: a nossa saúde e a nossa doença, ou não gosto de usar essa palavra nossa, mas a saúde e a doença, melhor dizendo, ela tem, de alguma forma, ela é influenciada, elas são influenciadas, a saúde e a doença, por aquilo que nós pensamos. E por isso que hoje eu gostaria de falar sobre isso, e entendo que se dá então a importância de uma renovação da nossa mente. Uma mente renovada, ela consegue lidar de uma maneira muito diferente com as situações. Só que eu queria só abrir um espaço aqui para fazer inferência a uma coisa muito importante. Renovar a mente não é, em hipótese alguma, anular as experiências passadas.
Renovar a nossa mente não é você anular as experiências passadas, apagar as experiências e como se nada tivesse acontecido. Não funciona assim. A renovação da mente, pelo contrário, é mesmo que você tenha tido uma série de experiências difíceis, terríveis, desestruturantes ao extremo, como muitas pessoas já passaram, mesmo que tenham sido coisas terríveis, e muitas das quais eu poderia enumerar aqui, mas não vou falar, mas você já sabe, muitas das áreas, muitas situações que desestruturam terrivelmente as pessoas, mesmo que sejam essas situações, ainda assim, por mais que eu não consiga esquecê-las, ainda há a possibilidade de que isso seja ressignificado, e Deus possa ainda com seu poder, a sua glória, a sua autoridade, ainda com seu amor, a sua graça, fazer uso deste mal que você sofreu no passado, para utilizar isso para o teu bem no momento que você está vivendo hoje e te dar um futuro abençoado em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. A renovação da mente acontece assim, porque você consegue entender que não importa as experiências vivenciadas, Deus ele quer usar ainda isso para poder construir algo novo na tua vida e te dar uma esperança de que existe toda a possibilidade de você alcançar o melhor de Deus sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês duas considerações muito importantes dentro desse contexto, antes de nós falarmos mais sobre essa mudança de mente. O primeiro aspecto diz respeito à parte A do versículo 12, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções diz, não vos conformeis com este século. Quando eu leio esse texto, a palavra mundo aqui, e como hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu gosto de deixar bem claro, irmãos. Uma vez eu trouxe um estudo de quase 1 hora, não aqui, em outra igreja, só sobre a palavra cosmos, só sobre a palavra mundo. A palavra mundo é uma das palavras mais mal entendidas que existe na Bíblia, mais mal compreendidas. Porque as pessoas, quando leem a palavra mundo, a primeira coisa que vem é uma interpretação subjetiva do que essa palavra significa no contexto em que essa pessoa que está pensando vive. Eu vou simplificar para você entender. Talvez alguns já entenderam, mas alguns talvez ficaram um pouco confusos, mas é assim, A palavra mundo, ela acabou sendo um instrumento utilizado por muitas pessoas para poderem externar, colocar para fora os seus preconceitos, as suas maneiras de enxergar as Escrituras, a sua maneira de enxergar Deus, e usando esta palavra para manter as pessoas dentro de um aprisionamento intelectual, inclusive presos dentro de uma religiosidade terrível, e não conseguem ver fora daquele quadro, daquele quadrado no qual eles foram colocados, porque eles entendem que aquele quadro onde eles estão dentro ali, é Deus está ali, e daquela parede para fora é o mundo. Então não posso sair, porque eu não posso me conformar com o mundo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nunca foi isso que a Bíblia disse. Até porque, se você parar para pensar, isso aqui é assunto de escola dominical, irmãos, não vou entrar muito a fundo, porque isso aqui é assunto de sala de aula. Mas se você parar para pensar, muitas pessoas vivem aprisionadas desse jeito, e eu sinto até pena às vezes, irmãos, pena, porque elas não conseguem conhecer um mundo fora daquilo. Elas não conseguem conhecer o mundo fora, porque o mundo para elas é aquilo que pintaram, aquilo que desenharam para ela. Então elas não conseguem escutar uma boa melodia, porque se aquela melodia não foi feita para adorar a Deus exclusivamente, ele entende que não é de Deus e é uma coisa do mundo. Então acabam se cometendo muitos extremismos desnecessários, e as pessoas sofrem tanto, irmãos. Irmãos, eu creio numa coisa, irmãos. Eu não sou diferente de ninguém, muito menos melhor do que qualquer outra pessoa. Não sou melhor do que ninguém, irmãos. Deus sabe o quão pequeno eu sou, e eu entendo a minha insignificância. Mas eu creio que Deus abriu as portas dessa igreja para tirar muitas pessoas de uma escravidão religiosa para uma liberdade em Cristo Jesus, irmãos. Eu creio nisso. Não porque eu estou aqui, irmãos, mas é porque Deus colocou isso aqui neste lugar, para que nós possamos viver livres, irmãos.
Você, é como eu sempre falo, irmãos, na hora do dízimo e oferta, eu sempre falo isso. Você não é dizimista porque o devorador vai pegar isso mesmo, vai comer as tuas coisas, vai pegar as tuas coisas. Você é dizimista porque você ama a Deus. Você não tem medo. Deixa eu entregar, senão o devorador vem e tira minhas coisas. Acaba com minha gasolina. O devorador vem, gasta a solada do meu sapato. O devorador vem e coloca doença no meu filho. Você dá dízimo por causa disso? Você dá o dízimo por causa disso? Então tem alguma coisa errada. Não, irmãos, eu entrego porque eu entendo que Deus é mais importante para mim do que meu dinheiro. Eu entendo que Deus é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, irmãos. É tudo que nós fazemos na dispensação da graça é por amor a Deus. Se eu tentar, irmãos, pensar diferente, eu só consigo enxergar algemas. E isso me incomoda. Por isso que quando eu paro para pensar na palavra mundo e cosmos, eu entendo o que Paulo estava dizendo. Irmão, se você olhar os arquivos históricos de Roma, essa carta foi escrita a quem? Aos romanos. Se você vasculhar na aula de história bíblica, a gente aprende muito isso. Quando, nos tempos bíblicos, quando os arqueólogos, eles vão a fundo estudar os livros, vão estudar os arqueólogos vão estudar nas escavações, aquilo que se usava nos rituais, a cultura e tantas outras coisas, eles vão concluindo, eles vão fechando uma conclusão a respeito de como era o funcionamento sistemático daquela sociedade naquela época. É assim que eles fazem o fechamento do raciocínio sistemático e ideológico do período histórico daquela nação, daquela sociedade, enfim. E eles descobriram que os romanos, naquele período em que Paulo escreveu essa carta de Romanos 12, nesse período, como ainda existe, claro, mas eles estavam imergidos numa depravação violenta. Era uma depravação terrível. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, não é muito diferente. É por isso que Paulo, quando ele fala aquelas coisas, ele sabia o que ele estava dizendo. Existe uma diferença muito grande hoje no aspecto cultural que nós vivemos. Porém, a questão do afastamento de Deus, de se olhar para aquilo que é mais interessante, entre aspas, do que Deus, e correr para isso, deixando Deus de lado, era exatamente o mesmo princípio que Paulo aplicava quando ele dizia nas suas cartas, quando ele disse na sua carta, mais especificamente, não se conforme com este mundo, não se conforme. Sabe o que acontece, irmãos? A palavra cosmos significa a humanidade, olha só, a humanidade, o povo em oposição a Deus. Paulo está dizendo o seguinte, ele não está categorizando elementos em particular aqui, ele está generalizando uma categoria que era a humanidade que estava virando as costas para Deus. É isso que ele estava dizendo. Não vos conformeis com o cosmos. Não vos conformeis com o cosmos, sabe o que é? Ele não estava dizendo não ande com as pessoas, não tenha relacionamento com as pessoas do cosmos. Não tem como você não ter relacionamento com elas. Algumas pessoas nós andamos juntos com elas. E essas pessoas não querem nem saber de Deus, mas elas trabalham com você, elas estudam com você, elas sentam na carteira ao lado na universidade, na tua escola, não tem como você fugir. Mas ele diz assim, não vos amoldeis ao cosmos. A palavra a palavra conformeis é a mesma palavra amoldar-se, é um molde. Paulo, na sua mente, eu acredito que ele estava imaginando um molde. E nós, se pudéssemos hoje, irmãos, poder exemplificar isso, é como se fosse uma gelatina, uma água aquecida com um pozinho, uma solução de gelatina. Quando você coloca ela dentro do recipiente quente, ela está no seu estado líquido. Então ela pega toda a forma daquele recipiente e fica ali até que ela seja refrigerada. Você coloca na geladeira, então ela vai pegar exatamente a forma daquilo onde ela foi colocada. Do jeito que está o tempo agora em Curitiba, não precisa nem de geladeira, irmãos. Tá? Coloca a gelatina e deixa em cima da mesa, que ela já endurece. Está frio. Mas o que Paulo está dizendo é justamente isso. Esse amoldar-se ao mundo é você permitir que o seu caráter se derreta no molde que o mundo está colocando para você. Como é o mundo, irmãos? O molde que o mundo coloca para você é um molde de um mundo que não está preocupado com o que Deus pensa. É um mundo que não está preocupado com aquilo que Deus espera dele. Ele acorda pela manhã. Quantas pessoas você imagina que você conhece de verdade, que são seus companheiros, amigos? Eu tenho muitos amigos, irmãos, que não são cristãos. Amigos, pessoas com quem eu me relaciono, que eu tenho contato. Pessoas que muitas vezes eu sento para almoçar, para tomar um café sem nenhum problema.
E tenho muitos assuntos para conversar com essas pessoas. Mas muitas dessas pessoas com quem nós nos relacionamos, ou pessoas um pouco mais distantes, a grande maioria delas, você acha que essas pessoas estão preocupadas com o que Deus pensa? Você acha que elas acordam pela manhã? Não digo todas, mas a grande maioria delas, que elas acordam pela manhã, elas levantam, e a primeira coisa que elas pensam, o que será que Deus tem para mim nesse dia? Será que eu posso falar do amor dele para alguém? Eles não pensam nisso. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem viver a vida. Eles vão vivendo um dia após o outro e vão deixando a coisa acontecer. Essa é a humanidade em oposição a Deus. E quer saber uma coisa? É muito fácil nós nos amoldarmos a isso, é muito fácil. É por isso que é necessário nós estarmos o tempo todo entendendo, irmãos, e não vir à igreja é essencial. Vir à igreja, porque um momento como esse, você está ouvindo a palavra. Você tem comunhão com os irmãos, você adora a Deus. Sempre digo, irmãos, pelo menos 2 vezes por semana as pessoas tinham que separar para vir à igreja. Ou uma vez por semana na igreja e outro dia na célula. Ou um dia na semana na igreja e outro dia no estudo bíblico. Um dia na igreja e outro dia na reunião. Enfim, irmãos, qualquer outra coisa. Mas ter um período com Deus, porque isso vai te ajudar a manter os teus alicerces bem fundamentados e você não ser levado por qualquer vento de influência para outro lugar. O modo como nós vivemos e as pessoas com quem nós caminhamos, e eu digo isso para você, sem sombra de dúvida, isso tudo vai definir como vai ser o seu futuro. Algumas pessoas com quem nós caminhamos, irmãos, nós conseguimos ser muito mais molde para elas do que elas serem moldes para nós. Você consegue modelar, algumas pessoas param de falar palavrão quando começam a andar com você, já percebeu isso ou não? Quem já teve essa experiência, levanta sua mão por favor. Olha aí, tá vendo? Pessoa muda o discurso porque começa a andar com você. Não porque você se considerou melhor que ela, você nunca julgou ela, você não precisou dizer para ela, para de falar isso que Deus não gosta, você nunca falou para ela isso. Você só andou junto, ela percebeu que você é diferente, então a pessoa muda o jeito de falar, e de repente você percebe que você está sendo um molde para ela. Agora, se esta pessoa está sendo um molde para você, você não pode andar com ela. Você precisa procurar pessoas que realmente valerão a pena você ser como elas são. Há um princípio, irmãos, muito sério, eu quero terminar esse primeiro ponto aqui, dizer para você. Sozinho, você não vai conseguir. A única maneira de você conseguir dizer não para todas as influências do mundo é você andando com Deus. É você pedindo para Ele, falando. Irmãos, Tiago falou uma coisa muito séria, escuta bem o que eu vou dizer. Tiago, em sua carta, ele disse assim, vocês não recebem porque vocês não pedem. Ele diz isso, irmãos, claramente. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, abre lá para mim, por gentileza, pode abrir lá o texto, capítulo 7, me veio o texto à mente agora, só preciso lembrar o versículo, capítulo 7, no verso, eu tenho um versículo decorado em mente, versículo de número 7, diz assim, peça e será dado a você, busque e você encontrará, bata e a porta se abrirá. Ele não está determinando um limite de tempo para você receber, ele está dizendo que você tem que fazer isso. Irmão, Jesus foi muito categórico, eu acho linda essa palavra. Eu lembro em 1998, eu era um jovenzinho, irmãos. Meu Deus, faz 20 anos já, Senhor amado. Em 1998 eu lembro que eu trabalhava num laboratório, eu não lembro se eu não tinha me formado ainda, mas eu trabalhava já num laboratório. Um laboratório de análises clínicas veterinário, eu fazia exame dos animais lá. Preparava material, tudo, e eu lembro que todos os dias de manhã eu chegava e eu dobrava o meu joelho, eu tinha um sofá numa sala, eu chegava, eu abria o laboratório e meio-dia eu saía. Eu estudava à noite, eu ia de manhã, à tarde eu vinha para casa. E eu lembro que eu entrava lá e tinha um sofá, e aquele sofá era o meu altar. Eu tinha 19 anos, 18 acho. Aquele sofá era o meu altar. E eu orava, e colocava diante de Deus ali a minha vida, eu chorava, irmão, chorava. Eu lembro que um dia eu falei assim, Senhor, fala comigo, meu Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso de uma palavra, E eu já tinha nessa época a maturidade para entender que Deus não fala com a gente assim, irmãos, Não, Deus não vai falar com você assim. Há muitas situações que pode até ser que aconteça, irmãos, mas não pode se tornar um vício, você entendeu? Só estou abrindo aqui um espaço para te deixar isso claro. Deus tem muitas formas de falar com você, isso aqui, é misticismo. Certa vez conta-se uma história, não sei até que ponto é real, que uma pessoa fez isso, ele diz assim, vou pedir para Deus falar comigo. Ele olhou,
pôs o dedo em cima, quando ele olhou e falou, estava escrito assim, ó, e Judas foi e suicidou-se. Ele fechou a Bíblia. Meu Deus, não pode ser Deus falando. Aí ele esperou um pouquinho, fez mais uma oração, ele abriu e fez assim, olhou, e estava escrito, faça o mesmo. Peraí, irmãos, então não era Deus falando. Então quando eu falo sobre isso, irmãos, eu levo isso muito a sério. Mas nesse dia, eu já conheci esse texto. E eu me lembro que eu abri, comecei a folhear a Bíblia, fui folheando, falei, Senhor, eu preciso ler um texto que o Senhor fale comigo. E quando eu cheguei em Mateus capítulo 7, versículo 7, parece que o texto saltou assim, irmãos. E eu comecei a ler lentamente, e naquele dia eu decorei esse texto. 7:7. Decorei o texto, eu esqueci o versículo, porque é muito texto, mas o texto eu lembro bem, diz assim, ó, peça será dado a você, busque e você encontrará, bata e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, todo aquele que busca, e todo aquele que bate a porta se abrirá. Qual dentre vós, sendo mesmo o pai, melhor dizendo, qual dentre vós, o pai, que o filho te pedir pão, você vai lhe dar uma pedra, ou se o filho te pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente. Vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Olha, irmãos, que discurso de amor que Jesus está pronunciando aqui. Vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas. Diga glória a Deus, irmãos. Dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Eu creio nessa palavra, irmãos. Por isso que quando eu passo por lutas, quando eu passo por tentações extremas, quando eu lido com situações que eu não tenho controle, quando eu não sei o que fazer da minha vida, o altar é o meu único refúgio. O altar é meu refúgio, é para lá que eu vou, é ali que eu digo, Senhor, me dá força para dizer não para isso, me dá força para dizer não para esse vício, me dá força, mas aí você me diz, mas eu deslizei de novo, não tem problema, vai e peça de novo, insista, bata na porta da graça até que você seja liberto, porque Deus não desiste de você, e Ele não desamparará você, porque Ele te ama demais, e Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida, em nome de Jesus. Segundo lugar, irmão, já estou terminando, mente renovada é sinônimo de vida saudável. Uma mente renovada traz para a pessoa uma vida saudável. Quantos de nós estamos sofrendo dentro das nossas relações porque nós estamos com uma mentalidade ainda muito adoecida? É por causa da interpretação que nós fazemos das pessoas. Muitas vezes algo que alguém falou para a gente já é o suficiente para nós criarmos todo um arsenal e vivemos sofrendo e muitas vezes potencializando esse sofrimento por causa da forma como nós estamos interpretando as coisas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui é uma máxima. A forma como nós vemos as coisas determinarão como nós vamos viver e como nós vamos nos sentir. A maneira como nós vemos as coisas determinarão como nós vamos viver e a maneira como nós vamos nos sentir. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos. É isso mesmo, irmãos? É isso? Muito bem. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Quando Jesus está dizendo isso, irmãos, a palavra os olhos aqui, eu não tenho dúvida que ele está fazendo alusão às 5 portas de entrada da realidade humana, que são os 5 sentidos. São o tato. Ontem deixa eu abrir só um comentário aqui. Ontem à noite, irmãos, a Kathleen está aí, não? Ontem à noite eu estava falando dos 5 sentidos, né? Aí o pessoal terminou, vieram me chamar a atenção. Só porque eu errei. Só porque eu falei assim, ó, nós temos 5 sentidos. A visão, os olhos, faltou dizer assim, ó, a audição, os ouvidos, paladar, a boca. Não é, irmãos. Cada um no seu lugar, né? Eu não sei o que aconteceu comigo ontem, mas enfim. A visão, audição, paladar, olfato, tato e... Acabou, são 5, tudo bem. São 5. Eu pensei que faltava um ainda, mas eu falei os 5. Cada um desses, segundo John Bunyan, em seu livro As Famosas Guerras da Cidade, de Alma Humana, eu tenho esse livro aí, foi escrito em 1640 mais ou menos, o livro já tem mais de 300 anos. Eu amo esse livro, irmãos, eu li ele 2 vezes. É um livro que você tem que ler prestando muita atenção, e ele fala sobre isso, muito sobre essa questão das 5 portas. E essas 5 portas de entrada são aquilo que determinam a sua percepção sobre o mundo. Então a maneira como eu estou interpretando aqui, ó, na minha mente,
essas 5 portas receberão as informações, que são os 5 sentidos. E a minha mente vai interpretar isso. Você pode pensar assim, mas que importância que o olfato tem nisso tudo? Que importância que o olfato tem nisso tudo? Tem importância, cada um dos 5 sentidos. Quer ver, irmãos, uma coisa, eu vou falar rapidinho, acho que eu já contei isso aqui, e vou falar de novo, algumas pessoas já ouviram falando isso aqui, mas uma coisa que sempre me vem à mente é o seguinte: quando eu era pequeno, quando eu tinha os meus 10 anos, eu ia para a escola, eu estudava à tarde, eu estava na 4ª série, eu saía da escola, vinha para casa, eu chegava no horário que estava passando o desenho do Rambo, lembra do Rambo? O Rambo, estava passando o desenho do Rambo, e eu lembro que, eu estudava de manhã, eu estudava de manhã, e eu chegava para almoçar, e bem nesse horário que eu chegava para almoçar, estava passando o desenho do Rambo, olha só, e quando eu chegava para almoçar, eu nunca fui de comer carne, irmãos. O pessoal que me conhece mais íntimo aí sabe que eu não sou chegado em carne, não sou chegado mesmo. Se você colocar feijão, arroz e ovo para mim, irmãos, para ótimo, não preciso de mais nada. Eu vou em churrascaria, irmãos, eu dou prejuízo para quem paga para mim, irmãos, entendeu? Por isso que eu não gosto de ir em churrascaria, porque eu não como carne, não gosto. Eu como, mas muito pouquinho. E eu lembro que eu comia, eu chegava em casa, minha mãe falava, o que você quer comer hoje? O que eu dizia para ela, irmãos? Ovo. Eu falava, eu quero ovo e batata frita. Até hoje, quando eu sinto o cheiro do ovo frito, e eu sinto o cheiro da batatinha frita, irmão, sabe onde minha mente volta? No desenho do Rambo. Estou falando sério. Volta lá. Quando eu era pequeno, eu comia também, colocava um pano no colo e comia pão mergulhado. Até hoje eu faço isso, irmãos, eu não tenho vergonha de falar não. Eu mergulho o pão dentro do café com leite e como, sabe? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. E eu fazia isso e faço até hoje. E às vezes, quando eu estou fazendo isso, que eu como pão mergulhado no leite, sabe o que eu lembro? Quando eu sentava na sala com a minha mãe, ela sentava comigo do meu lado, e a gente ficava à tarde assistindo a série do Pica-Pau, que é das 3 às 4 da tarde, irmãos. Me vem na mente, por causa do cheiro e do gosto. Você percebe a importância dos seus sentidos para disparar alguns gatilhos da tua memória, da tua mente? Eu falo isso, irmão, justamente pelo seguinte: uma mente renovada, ela vai ser capaz de receber, melhor dizendo, todas as informações pelos 5 sentidos e ressignificar isso de maneira que isso não te machuque, que isso não te torture, que isso não te esmague, te mantenha enclausurado na obscuridade das tuas emoções mal resolvidas. Quando Jesus diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos, ele não estava falando somente dos olhos, é que os olhos são importantes demais, irmãos. Jesus estava falando dos olhos, mas ele estava falando da recepção que nós temos. E quem não enxerga? Escuta, pelos ouvidos, aquilo que eu ouço. Algumas pessoas às vezes ouvem alguma coisa, aquilo que ela ouviu já é o suficiente para estragar a sua semana. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Resgatar a tua identidade em Cristo, para que você não sofra tanto com coisas que não valem a pena. E ele diz mais no versículo 3 assim, ó, se porém os vossos olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Isso é importante demais, irmãos, é muito importante aqui. Eu quero fechar o raciocínio aqui porque o nosso tempo acabou. Mas quando nós paramos para pensar na importância que há na maneira como nós lidamos com aquilo que nós estamos vendo, na maneira como nós lidamos com aquilo que nós estamos enxergando, sejam situações, sejam coisas que nós ouvimos, independente do que seja. Aquilo que te incomoda, comece a analisar melhor. Analise melhor aquilo que te incomoda demais. E depois a gente conversa. Porque um grande indicativo da nossa maturidade é o nível, eu comentei isso ontem, né, e estou falando de novo porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, é o nível de ofensa que nós sofremos diante das situações. Nunca é demais pedir, Senhor, me ajuda a amadurecer, Senhor. Me ajuda a amadurecer, porque as situações na vida acontecem não para Deus ver como você está. Deus não precisa te testar, não. Ele sabe tudo. Por que Ele vai te testar? Mas Ele quer que você veja onde você está, para que você possa mudar essa área da tua vida, que pode ter certeza que não está atrapalhando só você, está atrapalhando muita gente. E Deus quer te usar como um instrumento nas mãos dEle, então Ele quer aperfeiçoar essa área, para que você possa ser plenamente íntegro, para que Ele te use exatamente da maneira como Ele quer. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, como eu gravei um vídeo no Face, coloquei lá, eu disse, e vou repetir aqui, é um processo, não acontece do dia para a noite, mas se você ainda não começou,
esse é o momento de você começar essa obra na tua vida, em nome de Jesus. Quer uma notícia boa? Deus já está do teu lado te ajudando a vencer todas as batalhas que você vai enfrentar. Deus já está do teu lado. Deus não é contra você. Ele está em teu favor o tempo todo, dizendo: filho, eu estou aqui, só peça e continue pedindo, continue orando, continue falando comigo, porque eu vou te mostrar um caminho mais excelente do que aquele que você talvez está andando até agora. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado pela ministração, por cada louvor. Obrigado, Senhor, pela dedicação das pessoas que ficaram lá trabalhando durante o culto, Senhor Deus, fazendo, ou durante a tarde também, fazendo ali o x-salada. Obrigado pela dedicação dessas pessoas, de cada obreiro dessa igreja, Pai. Deus, não existe dinheiro no mundo que pague o trabalho que esses irmãos têm feito para cuidar da igreja, as professoras, meu Pai, os líderes, Senhor Deus, os grupos, meu Deus, de jovens, de homens, mulheres, casais, todos, meu Deus, aqui fazem um trabalho excelente, e não existe nada no mundo que possa recompensar. Eu quero te agradecer e pedir que sobre eles, Pai, bem como toda a membresia, todas as pessoas que estão aqui, visitantes também, que a tua bênção alcance a vida de todos, Pai, no nome do Senhor Jesus, fortalecendo-os, dando a eles graça, força, direção, dando a eles, Senhor Deus, todo o instrumento necessário para que eles possam desfrutar do melhor que o Senhor tem para eles, e nós possamos viver uma vida, Senhor Deus, plena e uma vida feliz para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e assim nós agradecemos para o teu louvor, e todos disseram amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda o nosso Deus.